uma criança, como nós estávamos falando antes, ela fratura o fêmur, dependendo da idade, abaixo de 10 anos, em 8 semanas, 2 meses, muitas vezes está consolidado o fêmur. No adulto, se tudo der certo, 4 a 6 meses. Né? Mais que o dobro. Perfeito. E não é só consolidar o osso, você imagina o músculo ao redor disso e toda a parte funcional que precisa para isso. Né? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje eu estou com ele, que você já conhece, ele já se sente em casa aqui. A gente adora receber. Doutor André, seja bem-vindo! Muito obrigado, Jéssica. Será que hoje a gente dá boa notícia sobre o quadril, doutor? Ou a gente vai voltar a falar de tudo aquilo que pode acontecer e que a gente tem que ficar de olho? É coisa boa quando a gente fala de amadurecimento e quadril? Te coloquei já de cara na saia justa, doutor. É que tu faz perguntas sobre doença. Doença nunca é bom. É né? verdade. A gente gostaria de não ter doenças, né? A doença, por definição, é um estado que te deixa, pelo menos, com uma certa limitação. Na nossa área da ortopedia, a doença significa você ter alguma limitação. Limitação é dor, é você não conseguir fazer alguma coisa que você gosta de dançar, você não consegue dançar tão bem, você gosta de caminhar muito, de esporte, te limita para o esporte, e assim por diante. Então, você me faz perguntas que não, nós poderíamos falar sobre viagens, sobre turismo, isso é muito bacana, né? Mas tem a parte boa, doutor. Peraí que eu vou explicar direitinho qual é. É que boa parte desses problemas tem solução, indicação de tratamento e tem a solução pelas suas mãos. Vai, melhorou bastante agora. Na medicina, na verdade, a notícia boa é que primeiro a gente faz muito mais diagnóstico. O diagnóstico é a gente entender aquela doença e entender o que causa o problema. E ter algumas soluções para a gente pelo menos controlar, que é de sintoma, ou melhorar o sintoma, e daí sim reabilitar a pessoa e ela conseguir fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Com certeza. E quando a gente fala do quadril, a gente está falando da mobilidade, que é tão importante para a qualidade de vida, né? A pessoa que é ativa, ela vai amadurecer mais feliz, né, doutor? Sim. O quadril é uma articulação de muita mobilidade, e ela é muito causadora de sintomas. E quando a gente tem um problema no quadril, ela normalmente limita a pessoa. Limita bastante. E é isso que normalmente faz a pessoa procurar o médico do quadril para que ela entenda melhor aquele problema e recupere, né? Não tenha tanto sintoma, principalmente de dor, né? Então você que está aí do outro lado, preste atenção, porque hoje eu fiz uma listona de perguntas e você vai começar a pensar, opa, tá tudo bem ou não tá tudo bem por aqui? Você vai começar a se analisar aí do outro lado. Quando a gente fala de sinais, quais seriam os mais comuns para o paciente saber que ele deve procurar um médico que saiba o que está acontecendo com o quadril dele? Normalmente procurar um médico é você ter confiança naquele médico. É você achar que ele pelo menos vai se interessar pelo teu problema e mesmo que ele não saiba fazer, ele saiba quem sabe resolver para ele. Né? Encaminhe ele para alguém que resolva. Ele pode não ser da área dele, porque às vezes você fala o médico do quadril, mas o médico, eu sou um ortopedista, minha formação básica faz a gente tentar identificar um problema na coluna, que é muito frequente, no joelho, ou outros problemas que podem confundir uma dor na região do quadril próximo à bacia. E isso, eu acho que é uma questão de confiança, de empatia, de um acreditar no outro. Nós médicos chamamos isso de relação médico para o paciente. Nós temos que ter uma relação boa. Então, às vezes, o médico não acha o paciente muito satisfatório para tratar e o contrário é verdadeiro. Então, com uma experiência ruim em qualquer relação entre pessoas, né? E você sabe que o doutor falando ela já começou a fugir do assunto, desculpa, tá? O meu senhor produtor hoje, Max, eu vou voltar pro roteiro, fica tranquilo. Mas você falando dessa questão da relação médico-paciente, a gente teve uma mudança nos últimos anos para as unidades básicas de saúde que passaram a ser chamadas de unidades da saúde da família, que é esse médico mais generalista que vai olhar para todas as idades e ficar ali disponível para a comunidade
realidade. Você viveu ao longo desses 35 anos essa mudança. Você acha positivo ter esse médico lá em contato, assim, direto com esse paciente? Sim, isso é uma cópia do modelo do mundo, porque a medicina evoluiu com muita informação. Há 35 anos, como eu formei há 35, ela está falando porque eu falei que eu fui no meu encontro de turma agora há pouco, de formados, né? Mas a nossa medicina atual tem 50 anos, ou talvez, dependendo do que você fale, menos de 35. Uhum. Porque quando eu fiz minha formação, aqui está começando a ressonância magnética, a tomografia. O ultrassom era um exame que tu via, era que nem televisão. Era preto e branco e tu via chuvisco, né? Daí tu colocar o bombril para tentar ver se conseguia uma boa imagem. Puxa, hoje a televisão aberta é 4K. Uhum. Mudou totalmente. Então, o grau de informação é tão grande que você tem que subdividir. A medicina está bem subdividida. E positivamente isso, porque daí esse médico da família ele vai resolver a grande maioria das queixas e das dúvidas, porque muitas vezes não é nem queixa, é uma dúvida. Imagina em pediatria, onde uma mãe antigamente tinha 10 filhos e ela aceitava bem que 5 ou 6 filhos sobrevivessem até a idade adulta, porque o índice de mortalidade infantil era muito grande. Onde você, então, não se importava com o peso, com o grau de crescimento, mas será que o meu filho vai desenvolver e passar no vestibular? Então, não era tão competitivo, talvez, ou preocupante, não sei até que grau isso é uma coisa ou outra, né? Então, hoje, as mães estão mais com uma idade, com um foco diferente, com outras atividades. Outra mentalidade, né? Então, as pessoas estão diferentes e a medicina é o contrário, ela também evoluiu muito. Hoje a gente sabe qual é o vírus, qual é a vitamina, qual é o peso que tem que ter e o que talvez fosse melhor para a gente nutrir uma criança e desenvolver ela melhor. Claro que isso gerou um estresse também, porque muita informação faz a gente ficar mais preocupado. Com certeza. Né? Então, às vezes, a gente também se preocupa com coisas que não são importantes, né? Os cabelos brancos ouvindo mais cedo, doutor. Não tô falando de mim, eu nego. E a gente falando desse contato que o médico da família tem, ele ajuda a proporcionar, às vezes, um diagnóstico precoce nas doenças de quadril, por exemplo. Esse diagnóstico mais cedo de uma doença faz diferença, doutor? Não, a doença específica de quadril, ela vai ter que passar por um especialista que entenda dessa área, né? Para fazer um diagnóstico bem preciso. Mas se você pegar 100 mil pessoas, você vai pegar 2, 3 problemas daqueles 100 mil pessoas que é um tipo de doença, por exemplo. A incidência que a gente chama. Então, de muitas pessoas, tu pode ter um especialista. Se tu tiver muito especialista, vai faltar paciente. Porque a doença mesmo são poucos. Então, a maioria dos sintomas, eles acabam melhorando com tratamento sintomático, que a gente chama. Ou é um processo inflamatório, ou é um mau jeito, machucou por algum motivo, que muitas vezes a gente nem sabe, nem precisa saber por que ele se resolve. Alguns casos, sim, são doenças mais sérias e daí sim o especialista vai fazer a diferença. Então, o médico da família, quando atende, muitas vezes, a maioria das vezes, isso se resolve e ele pode sim encaminhar e aconselhar bem essa pessoa quando é um médico que tem mais relação, normalmente, com a família. Essa é a ideia do médico da família, né? E quando o paciente chega lá para um médico especialista no quadril, já com essa indicação, o que geralmente é essencial vocês partilharem de informação? Posso ser sincera, quando a gente começou as entrevistas aqui no início, eu mal sabia como funcionava o quadril, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque geralmente a gente não para pensar até que o problema esteja lá. Né? Que pode ser bom. Exatamente. Então, o que vocês explicam nesse primeiro contato ali, nesse momento do diagnóstico? Não, na verdade, a gente fica curioso para saber o que a pessoa tem. A curiosidade, a medicina, a curiosidade é o primeiro
sentimento que a pessoa tem que ter, curiosidade no sentido de tentar descobrir o que causou aquela doença ou que doença a pessoa tem, aquele sintoma então, né? E aquele conjunto de sintomas tu vai fazer muitas perguntas como um detetive, você vai examinar a pessoa para tentar ver se tem sinais daquilo que tu conhece da anatomia e dos sinais que tu aprendeu, que a gente chama do exame físico, e tu vai pedir exames no sentido de ver se aquilo fecha aquela tua hipótese, aquela suspeita que você tem. Então, você acha que o diagnóstico, aquela causa ou problema aí você chegou a um diagnóstico. Não, a causa da dor fechou com o que ele me contou, com o exame que fez, porque muitas vezes a pessoa começa só com o exame. E o exame engana muito a gente. Pode até dar uma falsa pista pra gente e a gente chegar a uma conclusão errada. O que não é difícil, né? A gente vive chegando em conclusões erradas nessa vida. Mas o médico tem essa obrigação de fazer esse diagnóstico. Aí o tratamento é uma outra coisa. O tratamento, ele é mais amplo, né? E aí a gente fala de processo cirúrgico, a gente tem a opção minimamente invasiva, a gente tem a opção do que a gente... Não sei se é certo dizer cirurgia convencional, e as pessoas têm curiosidade nesse sentido, se fosse pra gente diferenciar. E pra quê? O que elas resolvem, né? Quando uma, quando a outra. É que isso são técnicas cirúrgicas. Então... o médico trabalha muito com essa... Hoje está na moda a gente falar o que é ciência, né? Mas o que é científico? Científico é tu ficar curioso em saber por que as coisas acontecem e qual é a melhor maneira de resolvê-las. Então, os médicos vão fazendo experiências e é só assim que a gente aprende. Não que a gente experimente nos pacientes, mas sempre a gente tem técnicas novas, são experiências novas daquilo que a gente sabe. A gente vai mudando alguma coisinha e tentando melhorar. Então, as técnicas hoje que, principalmente no quadril, nós temos a vídeo e em várias outras partes, a vídeo veio fazer com que a gente fizesse cortes menores e menores danos na musculatura. Isso melhorou muito a recuperação pós-operatória. Não quer dizer que a cirurgia internamente seja menos agressiva, né? A cirurgia, muitas vezes... A correção é igual, né? Ela vai ter que ser feita aquilo que a gente fazia de uma maneira aberta. Então, o que muda muito é a abordagem que a gente chama. Também com o vídeo, ele consegue aumentar muito o tamanho da imagem. Você consegue trabalhar como no computador, tu consegue trabalhar. Então, isso também veio ajudar muito em técnicas cirúrgicas. Trazer mais precisão ainda. Então tem cirurgias que não faz mais, não tem mais nexo você fazer ela aberta. Operar uma vesícula, por exemplo, que não é quadril, não se faz mais aberto. Isso se fazia com anestesia local. A recuperação era 15 dias, um mês para começar a se alimentar, a caminhar direito, né? Hoje vesícula você faz ambulatorialmente ou um dia de internamento, você faz, no outro dia a pessoa está caminhando e se alimentando. Né? Não, ela tem tempo de recuperação, ela não é cirurgia igual, ela pode ter problemas, ela pode ter complicações, então a cirurgia ela tem que ser encarada de uma maneira séria para dar menos problemas, vamos dizer assim. E quando você fala da recuperação, o que me impressiona muito nessas conversas que a gente tem sobre a cirurgia do quadril é que em alguns casos realmente a pessoa caminha no mesmo dia, isso parece impossível. Não parece que dá certo, doutor. É o caso de uma vídeo de quadril. Porque o que limita a gente de caminhar, primeiro é a cultura que a gente tinha das cirurgias antigas, né? A anestesia deu um pulo muito bom, melhorou muito. Então, uma coisa que atrapalhava muito a gente era uma pessoa com... Imagina você com uma sequela de uma festa muito grande, onde você tomou muita bebida e não dormiu direito. Hoje, a anestesia, ela era assim antigamente. A ressaca da anestesia, vamos chamar assim, era enorme. Hoje não. Hoje você faz uma anestesia, você acorda da anestesia inteiraço, bem, se sentindo bem, sem náusea, muitas vezes até com fome, você já se alimenta rapidamente. E a cirurgia também, a vídeo de quadril é um exemplo desse. A pessoa faz de manhã a cirurgia e à tarde ela já sai da cama. Uma prótese de quadril, dependendo do paciente, muitas vezes a gente consegue fazer isso, né? Onde a gente não faz minimamente invasiva, porque não permite, é uma técnica que não permite a gente fazer com vídeo, né? Então,
cada evolução dessa ajudou o paciente a ele ter uma recuperação mais fácil, e às vezes a gente confunde isso com risco menor. O risco continua existindo de uma cirurgia, né? O que melhorou mesmo foram as técnicas, a anestesia e também o nosso olho no pré-operatório. A gente consegue ter mais informações. Né? Isso, conhecer melhor a pessoa, né? A menos que a gente não se interesse por isso, a gente tem que se preocupar com isso, né? Eu sempre comparo, eu conto para os meus pacientes, assim, quando vai operar, eu digo para eles, isso aí é como você fazer uma viagem. Você tem que se programar e planejar a tua viagem. A chance de dar certo é muito maior. Agora, se você for sem pensar, sem levar o e-mail que você reservou ao hotel, Puxa, e se chegar lá e não tiver um problema, erro, você não tem como recuperar isso e ter o plano B. Você tem que estar bem amparado ali, amparado e acostumado com aquele tipo de situação. E nesses casos, tanto eu acredito que a gente possa focar aqui na questão da cirurgia. O diagnóstico precoce, não sei nem se a gente pode usar precoce, para os casos cirúrgicos, tornam a cirurgia com menos risco ou não tem a ver? Não, o precoce nos faz pensar em expectativa de resolução, né? Então você imagine, vamos pensar uma pessoa com impacto de quadril, né? Eu conheço pessoas até próximas que têm impacto de quadril, né? E essas pessoas têm expectativas. Sim. Qual será a expectativa dessa paciente? Né? Porque tem a expectativa do médico também. Puxa, esse caso aqui eu acho que eu vou conseguir deixar novo em folha, né? Melhor do que antes, né? E eu sempre explico que não vai ficar novo em folha. Você vai ficar com a idade que tem, o que tu pode estar biologicamente pior, porque você tem uma doença, isso está te limitando, tu tá com 30 anos e parece que tem 50, né? Que tem dor, não consegue caminhar direito, né? Ele usa as informações do meu bastidor aqui, os exemplos, sim, isso ajuda. Mas eu tenho muito dessas informações, né? É verdade. Então, o que acontece? Mas é bem isso. Então, quando você tem precoce, aquela doença causou menos dano. Pensa numa peça de carro que estragou, que ainda tem recuperação boa. Então, tu recupera aquela peça e provavelmente aquele carro vai funcionar muito bem por muitos anos. Agora, quando tu tem uma lesão muito grave, ou a doença é desfavorável, às vezes a solução é mais agressiva. Por exemplo, uma prótese de quadril talvez seja uma coisa bem agressiva. Você troca a articulação. Aquela articulação ela não serve, você chega a trocar. Parecido quando você tem que trocar o cristalino, que é a lente do olho, que ela estraga, você não tem como polir ela, dar um jeitinho e arrumar, né? Mas funciona muito bem também. Então são soluções bem razoáveis. Então, a descoberta precoce, isso é o diagnóstico precoce, muitas vezes te facilita usar uma técnica possível, porque quando passa do ponto, às vezes a técnica tem que ser outra. E essa questão também vai interferir na forma de recuperação desse paciente? Os pacientes mais jovens que demoraram menos para decidir pelo procedimento? Ela tá me agredindo aqui, só porque... Olha lá, como é que usei soco trocado não dói. Mas a gente tem essa diferença, né? Na maturidade vai ficando mais difícil. Mas é lógico, porque você tem a idade vai te trazendo menos reserva biológica. Então, você tende uma criança a ter um desenvolvimento, uma rapidez ela tem uma reserva tão grande biológica que a rapidez de recuperação dela é muito melhor do que eu, que estou com 60 anos. Mas, hoje, a gente faz cirurgias em pessoas, e nós do quadril operamos pessoas mais idosas. É muito frequente a gente fazer uma prótese, uma pessoa de 90 anos, mais de 90 anos, ou uma pessoa que quebra o quadril aos 100 anos, a gente opera. Isso todo ano nós temos centenários operando lá no hospital. E saindo bem, e se recuperando, né? Claro que tu tem 100 anos, tu é frágil, tu é diferente de ter 80 anos.
que talvez para ti seja velho, porque você é uma menininha, né? Muito Mas, né? Eu te ajudo, né? Você deu uma melhorada ainda. E, claro, isso é proporcional, vamos dizer assim. Você sabe que você, falando sobre isso, como a percepção da gente vai mudando, né? Eu me lembro que quando criança, não vou lembrar, pai, a idade, mas quando meu pai foi fazer 40 anos de idade, eu e a minha irmã, hoje a gente usa a palavra trollar, né? Mas a gente brincar com a cara dele, a gente fez um jingle do quarentou, porque Cara ele era velho. muito frustrado em Cara fazer velho. já 40 anos. Olha como a nossa perspectiva mudou, né? Você aos 60 anos super ativo, então eu vejo que talvez as pessoas possam ter um pouco mais de liberdade até para tomar essa decisão hoje, em relação a fazer ou não mais cedo a cirurgia. Isso colabora o estilo de vida que as pessoas estão levando hoje? Claro, não há dúvida. É a expectativa de cada um. E também a hora certa, o timing disso aí, né? Porque tu tem... se você tem uma doença que é como uma peça que está estragando, quanto mais ela estragar, se você deixar isso passar, às vezes a técnica vai ser outra. A necessidade da técnica para você ter uma expectativa de boa melhora. Porque daí é a expectativa do paciente, do médico, como eu falei antes, mas tem a esperada para aquele tipo de doença. Uhum. Essa é mais séria. Nós não vamos poder mudar a natureza. Talvez a mais realista, né? A realista, essa palavra foi boa. Né? Porque o que acontece? A gente às vezes gostaria que fosse diferente. Mas a natureza é mais forte. A gente tem que respeitar ela. Olha, para esse teu caso, o possível é isso, né? Então... E quando a gente fala de recuperação, eu fico pensando quantas vezes você falou, puxa, mas eu avisei que não era para fazer isso. Os pacientes erram na recuperação, doutor? O que acontece aí que você fala assim, olha, isso aqui não dá para errar na recuperação? Talvez o que mais a gente erra seja no excesso de confiança, sabe? Quando a gente... porque como a recuperação é mais rápida, e a gente se sente melhor no pós-operatório, você imagina, a natureza ela tem o seu tempo certo de cicatrização, de melhora da musculatura. Então, quem vem doente, no quadril é muito frequente tu ter uma atrofia tanto de glúteo, que é o maior músculo e o mais importante para o quadril, e de quadríceps, que é o músculo da coxa. Por isso que é muito frequente a dor no joelho também, por causa dessa alteração. Nós chamamos de biomecânica, né? Funciona mal. Essas estruturas, elas tendem a alterar o funcionamento. E a pessoa para de ter dor, ela melhora e fica animada. Dali um mês ela acha que está ótima. Vou correr uma maratona. E o músculo ainda está em melhora. Em melhora daquele processo que já vinha com doença, tu tem uma agressão cirúrgica e agora tu tem uma recuperação que também é lenta, ela não é assim, né? É diferente para uma criança, como nós estávamos falando antes, ela fratura o fêmur, dependendo da idade, abaixo de 10 anos, em 8 semanas, 2 meses, muitas vezes está consolidado o fêmur. No adulto, Nossa. Se tudo der certo, 4 a 6 meses, né? Mais que o dobro. Perfeito. E não é só consolidar o osso, você imagina o músculo ao redor disso e toda a parte funcional que precisa para isso, né? Gente, não dá pra se descuidar não, viu? Você fica de olho aí na tua saúde. E eu vejo assim, ó, que quando a gente fala dessas questões e a gente tá mexendo com a mobilidade da pessoa, com esse sentimento de dor, ela chega com uma carga emocional no consultório também, né, doutor? E a gente fala dessa carga emocional, querendo ou não, ali você também dá esse suporte. Como é que é essa relação médico-paciente para que ele se sinta acolhido até, né? Eu acho que essa seria a palavra. Mas claro, essa relação médico-paciente, ela tem que ser até... ela só não pode ser confundida, a gente não é amigo, a gente continua sendo um paciente e um médico. Mas muitas vezes se torna amigo, porque tem pacientes que eu conheço há 30 anos, né? Que eu tratei quando cheguei aqui em Cascavel e volta lá fazer as consultas. Tem pacientes que eu operei quando eram crianças, depois... eu operei na fase adulta, porque a doença do quadril ela é evolutiva, então isso tu pode
dali a 20 anos operar de novo, né? Ou pessoas que eram mais novas e ficaram mais velhas, e a gente continua se encontrando e nessa relação entre médico e paciente. Então, essa parte emocional, ela sempre tem que ser abordada, porque a doença te afeta emocionalmente. Se você está numa fase muito produtiva, talvez afete a tua força de capacidade de ganho. Você trabalha, você tem filho, você tem preocupações financeiras, você tem preocupações de como vai ficar no pós-operatório. Será que eu vou continuar podendo dirigir, fazendo trilha do jeito que eu gosto? E se tu for um pouco mais velho, você começa a ficar pensando qual o grau de limitação que você pensaria, talvez eu com 60 anos, será que aos 70 eu vou poder viajar e fazer uma trilha, visitar uma cachoeira, uma geleira? Tem muitos lugares que tu tem limitação de idade. Então eu com 60 tem muitos lugares que eu já vou ser restringido a ir até num passeio turístico, né? Por risco de saúde. E 60 parece pouco, né? Sim. Eu não sabia disso, que tem restrição, não. Eu sabia só para as crianças. Não, tem para velho também. São os extremos, né? Essa é uma novidade para mim, vivendo e aprendendo. Principalmente montanha e geleira tem alguns lugares de restrição, sim. E você sabe que quando a gente fala dessa questão emocional, eu me pergunto muito se a fase de idade, na maturidade, não deveria ser mais fácil esse apoio emocional, porque tem mais experiência para esse paciente. Ele já viveu tanta coisa. E ao que tudo indica, parece que quando chega essa fase, às vezes tem até uma necessidade maior de conversar. Como é que é isso do consultório, doutor? Eu vou te contar que eu quando era adolescente, essa fase do teu pai dos 40, eu via meu pai com 40 e dizia, puxa, aos 40 eu vou saber tudo na vida. Minha vida estava resolvida, né? Porque eu vou ser um cara seguro, financeiramente resolvido, e as coisas menores eu já vou ter passado, eu sei tudo na vida. Já tem experiência. Talvez por admiração ao pai, né? Mas, claro que chegaram aos 40, aos 50, e tu vê que não tem nada disso, que cada vez você vê que aquilo que tu tinha muita segurança, às vezes tu fica em dúvida, tu te gera mais dúvida, porque quanto mais tu conhece do assunto, mais tu vê que não é bem assim. As coisas têm múltiplos ângulos e maneiras de pensar, né? Então, eu acho que isso depende, cada um vai ter as suas expectativas, só muda a expectativa e o modo de pensar. Porque tem pessoas que são mais tranquilas aos 40, aos 60 elas vão continuar mais tranquilos. O cara que é muito angustiado aos 40, ele vai continuar mais... A gente é do jeito que é. Então, às vezes, até na minha opinião, eu imagino assim que a gente não pode querer mudar o outro. Mas a gente pode aconselhar que ele consiga um equilíbrio e tentar ajudá-lo da maneira que ele seja, né? Naquele processo que ele tem que passar. A doença sempre é ruim. Sempre deixa a gente inseguro, né? Verdade. Não interessa a idade. E quando a gente fala de algum caso marcante, um paciente desafiador que você teve aí nesses 35 anos, dá pra pontuar 35 de profissão, 32 como cirurgião. O que é desafiador pra ti? Desafiador? Um caso complicado, assim, que talvez você não soubesse resolver. A gente pode confundir caso desafiador com difícil, né? Mas tem muitos casos inesperados, que você achou que não ia resolver tão bem e resolveu. Alguns que você até não gostaria de operar tão cedo e o paciente insistiu, ele disse, não, mas eu quero melhorar, e ele tinha razão, né? Em fazer a cirurgia. E casos, às vezes, que são ruins, não são tão bons porque o paciente não formou uma expectativa boa, ou a gente não conseguiu explicar para ele direito, ou ele não entendeu direito. E ele acaba a cirurgia e ele diz, puxa, se eu soubesse, eu não tinha operado, né? Eu não fiquei tão bom, ou não fiquei da maneira que eu achei que ia ficar. Então, por isso que a gente tem que ter, quanto mais acurácia, quanto mais a gente tentar fazer com que essa relação não é de informação, de troca, da gente tentar entender como vai ficar, e o paciente
nos ouvir, porque ele quer, às vezes, só ouvir o que ele imagina, né? E quando dá errado. Essa é a negativa, né? Isso não é nem desafio, porque a chance de dar errado uma cirurgia sempre existe, e quando dá errado a gente tem que se ajudar muito, né? E o médico não pode desistir do paciente, a não ser que a única opção é o paciente que tem essa opção. Ele pode tanto escolher o médico como desistir do médico, porque ele tem sempre essa prerrogativa. O médico não tem esse direito de... Se ele começou a tratar, não, ele tem que ajudar. O que ele pode acontecer é acabar uma relação de confiança e aí sim, a gente tem que indicar um outro profissional que ajude ele, né? E você sabe que, pensando aqui nesse tempo de profissão, doutor, teve algum momento que você falou assim, resolvi isso aqui? Não dá uma sensação boa? E ao longo dos anos, essa sensação de resolução foi mudando para você? Ainda tem um friozinho na barriga antes de operar? Sempre. Muitas cirurgias, a gente não só friozinho na barriga, a gente vai estudar, a gente troca ideias com o colega pra gente... nós operamos em 3, a maioria das nossas cirurgias sempre em 2, né? Então a gente discute muito, a gente chama isso de discutir caso clínico, mas a gente discute a nossa expectativa para aquela cirurgia antes de operar, depois de operar, a gente discute o raio-x, um critica o outro, e a gente, porque essa melhora, esse frio na barriga, ele não pode deixar de existir. E a satisfação também é muito bacana quando o paciente, a gente dá a nossa alta da cirurgia, porque tem aquele tempo previsto de recuperação, e ele está se sentindo bem, e isso tem que ser a maioria dos pacientes da gente. Senão é desanimador. Não pode ser, porque uma técnica cirúrgica, ela tem que estar numa balança que para você indicar a cirurgia tem que ser vantajoso. Assim, a chance de ser vantajoso é muito maior do que não fazer nada. Se for... Eu lembro da placa, na dúvida não ultrapasse. Então, se você tiver muita dúvida ou não achar que vai ser vantajoso aquele procedimento, é melhor não fazer, né? Ou se você desconfiar que o médico não vai te cuidar direito, troque de médico. Né? Há alguns anos atrás era mais difícil, agora tem muitos profissionais de muito boa qualidade, bom gabarito. Essa relação é a mais importante. Então, o médico tem que ser escolhido pelo paciente. A não ser que você esteja numa situação que não tem escolha. Uma emergência. Você quebrou, deu um acidente de carro, você quebrou a perna. Aí você tem que ir em um lugar que seja preparado a atender a emergência. Não interessa o profissional. São situações diferentes, né? Agora, o ideal é que você possa escolher o teu médico e tenha essa confiança. A chance de dar certo é muito maior. Com certeza. E hoje a gente tem muita informação, até antes de chegar para a consulta, de quem é esse profissional. Isso faz toda a diferença. E dentro das áreas, né, da medicina, aí você, obviamente, optou pela ortopedia e mais tarde também pela educação, de alguma forma, né? Hoje você fica ali também junto dos acadêmicos, a gente vê esse envolvimento dentro do Hospital São Lucas, principalmente. Tem alguma área que te encanta nesse ensinar? Alguma parte disso que faz você querer continuar aí também? Não, a educação, ela nunca acaba. Não só na medicina, se for ver em todas as áreas, né? A educação é uma troca, na verdade. A pessoa que está em procura de informação te ensina. É você me perguntando aqui, eu tendo que explicar e entendendo a tua preocupação, né? Tentando decifrar o que você quer me perguntar, qual é a tua curiosidade, e eu tentando te ajudar num conteúdo. O nosso ouvinte aqui, o que será que torna interessante para ele num papo furado que ninguém quer perder um tempo, né? Tem que ser gostoso. É verdade. A conversa e trazer alguma coisa de conteúdo para a gente aprender coisas. Então a gente vive aprendendo. Hoje talvez nunca teve uma época de tanto troca de informação como hoje em dia, né? Então, essa parte acadêmica, isso é comprovado. Lugares onde a gente tem a oportunidade de ter a parte acadêmica junto, a gente evolui muito mais. E consegue fazer, assim, esses procedimentos mais complexos com mais facilidade. Não que
não se faça. Isso faz em muitos lugares do mundo, né? E para esses médicos mais jovens que vocês têm contato hoje, vocês conseguem passar para ele, por exemplo, o que seria ideal da jornada do paciente, que a gente até falava aqui nos bastidores. Beleza, tem que fazer a cirurgia, qual que é o próximo passo, né? Eles têm tudo isso junto de vocês. Sim, a formação de um ortopedista, onde eu passei, né, a minha formação, a medicina, ela tem isso muito bem performado, muito bem estruturado, né? A residência médica é uma coisa muito bacana, porque o médico forma a parte geral dela, que seria essa básica. A ortopedia, ele vai passar pelo ambulatório, que são lugares onde tem consultas, ele tem que aprender diagnóstico, e o importante é sempre ele ter o par, que a gente chama de preceptor, que é a pessoa que está ali trocando informação, ajudando a fazer diagnóstico, ensinando qual é o time de operar, qual é que não é de operar, e tendo essa relação com o paciente. Tem a parte cirúrgica, onde ele sempre está presente e ele aprende a ver como a gente atua numa cirurgia, fazendo desde o exame pré-operatório, como a gente opera e depois de operar também, né? E aí ele vai ter vários preceptores, então ele vai tirar o melhor de cada um. A gente espera isso, né? Que ele sugue, que ele aproveite o melhor de cada um. E depois tem também a aula acadêmica, onde você vai no livro. Vamos ver se aquilo que a gente está pregando está na nossa Bíblia. Não é só falar a nossa opinião e não comprovar que aquilo realmente tem um fundamento, porque da opinião, todos nós podemos dar opinião, né? Mas o que é científico, ele tem que ter uma base já estudada. Aquilo tem que ter. Não é só uma opinião política ou uma opinião filosófica sobre um assunto. E daí sim, ele, em 3 anos, que é a nossa formação, ele sai de uma pessoa que muitas vezes sabe só ver um raio-x, uma fratura grave, uma coisa assim. Ele sai fazendo bons diagnósticos e já aprendendo a operar algumas coisas. E hoje é muito comum a pessoa fazer o que a gente chama de mais 1 ou 2 anos, onde ele faz a subespecialidade, né? Aí ele aprende a operar só aquela área. Que aí seria o cirurgião ortopedista de quadril, por exemplo, específico assim. É assim. Entendi. Caramba, vocês estudam mesmo, né, doutor? É trabalhoso, é bem trabalhoso. E agora eu quero aquela dica final, assim, focada no paciente que ouviu tudo isso aqui, tá pensando, viu, e aquela dor que eu tô sentindo aqui. Então, que conselho você daria pro paciente hoje que ouviu essa entrevista toda e tá pensando, tá, e agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Qual seria o caminho pra ele resolver, então, o problema pra gente resumir a entrevista de hoje, doutor? Não, as pessoas que têm uma dor constante, ou que não melhore, ou que até piore, assim, pelo menos uma consulta e um raio-x que faz parte da consulta hoje, para enxergar a estrutura óssea, pode definir muito se você tem um diagnóstico sério, que tem que tomar alguma atitude preventiva, ou você tira um pouco tua neura, tua preocupação também, porque às vezes a gente fica muito angustiado, fica pensando coisas irreais, né? E o médico talvez ajude a dizer o que é e o que não é também, né? Que daí você consegue seguir teu caminho. Porque o médico, na verdade, é um consultor. Tu tem que chegar à conclusão que precisa do consultor. Consulta é um consultor. Verdade. Consultor é aquele cara que vai na empresa, faz o tal do diagnóstico, sugere um tratamento, que é o que você deve mudar na tua vida empresarial, nas tuas atitudes, mas a empresa continua sendo tua. A consulta médica é parecida, ele faz o teu diagnóstico, ele te dá conselhos, mas é você que tem a dor e você que tem que mudar até o estilo de vida tua, né? Muitas vezes. E às vezes é muito chato tu mudar estilo de vida, né? É verdade. Eu acho que é a parte mais difícil, né? É quando mexe na zona de conforto,
que fica desconfortável. Para todos nós, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. 2025 está começando. Em breve, mais conversas por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço essa gentileza tua, e aqui sempre é um bom papo, é uma diversão. Né? Muito bem. Para você que quer saber mais sobre a saúde do seu quadril, acesse as redes sociais aqui do pessoal do Quadril Cascavel. Você vai ver muito conteúdo de valor por lá, e com certeza pode mandar suas perguntas aqui nos comentários, que a gente vai ter o prazer em repassar para a equipe e responder para você. Até mais, até o próximo episódio do LikeCast.